Boa noite, a paz do Senhor para todos. Glórias a Ti nessa noite. Que o Senhor nessa noite, estamos aqui nessa noite para a paz abençoada de Deus. Estamos nessa noite mais uma vez aqui. Cristo. Aleluia. Estamos hoje mais uma noite aqui para engrandecer o nome do nosso Jesus Cristo. Pronto, pastor Milton. Pronto, meu pastor. Tudo certo aí? Tudo na Como é paz, que pastor. tá? O senhor. Eu tô ótimo. E o senhor, como é que tá aí? Graças a Deus, tudo certo. Deixa eu só botar aqui alguma Certo. coisa aqui pro celular ficar Glória a Deus. parado. Como é que tá aí Tá? o ministério? Aí, Como tá é que tá aí vendo, a pastor Milton, como família? é que tá? É assim, entendeu? É, fica melhor. Fica melhor Aí, mesmo. eu não tô conseguindo botar aqui esse negócio pra ficar parado. Peraí que a gente vai conseguir, viu? Que ele tá escorregando aqui. Certo, Peraí, fique certo? tranquilo. Isso, fique tranquilo. Deixa eu só ver aqui o Boa negócio noite. pra eu conseguir. Vou dar aqui umas boas noites, o pessoal que tá entrando aqui. Deus abençoe a vocês que Parado. estão visitando essa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje quem está conosco essa noite, nosso pastor Ricardo Paulo, lá de Salvador, nosso ministério ali de Brotas, né? Deus tem uma palavra hoje ao coração de cada um de vocês nessa noite. Mas ele não Fique tá chegando atento aqui, aí, ó. né? Que Deus possa Peraí. abençoar cada um. Paz do Senhor para todos. Boa noite. Que Deus abençoe vocês Pronto, aí. aí, ó. Pronto, meu pastor. Hoje Deus tem uma palavra ao coração de cada Pronto. um de vocês aí. Aí, ó, Glória a pastor Deus. Milton. Não, aqui não está não. Ficou, Hã? ficou bem agora. Isso. Pastor Milton, bota o seu rosto aí, ó, centralizado certinho. Aí, sua Assim? cabeça não tá toda, não, sua cabeça. Bota pra baixo sua cabeça. Assim, aqui é porque, peraí. Aí Vou baixar melhor, mais né? aqui. Tá bom Vou aí? baixar o banco aqui mais. É a Tá me cadeira. ouvindo bem? Tô sim, pastor. Tô. Pronto, Aí que tá bom? bênção. Tá bom aí? Tá bom aí? Tá ótimo. Dá Pronto. aí vai dar uns 5 minutinhos aí, vamos, né? Vamos começar. Vou agradecer os irmãos que estão entrando aqui nessa noite, né? Bom, E que Deus possa abençoar. E o senhor tá bem, né? graças a Deus, estamos aí no Cresceu a barba, deserto. vai. E a Estamos no esposa tá bem? deserto, mas tem água, né? Tem água no deserto. Tem água, Tem pastor. água nesse deserto. Tá bonito o Glória a senhor, viu? Deus. Tá com o rosto brilhante. Ai, é nada. É o brilho do É Espírito, nada. né, pastor Milton? É o Espírito Santo de Deus na É nossa o vida, brilho do pastor. Espírito. É o brilho do Espírito Santo na luta, mas a gente não pode deixar de deixar o brilho, né, sumir da É nossa mente, né? verdade. É isso mesmo. Que Tem que sejam fazer todos igual Moisés. bem-vindos aí, viu? É, Sejam todos bem-vindos e o Senhor tem palavras, né? Nossas aí de edificação para o povo. é isso mesmo. É isso Em mesmo, nome pastor. de Hoje Deus tem Jesus. uma palavra. Pode direcionar, viu? O senhor como anfitrião, pode direcionar, pode. Tá bom? E eu vou só agradecer aqui, pastor, e depois eu passo para o senhor, aí o senhor pode Pronto. fazer, fica à vontade, viu? Na hora. Pronto. Aí eu quero agradecer a todos que estão nessa noite aí, né, nos fazendo nossa live aí. Nosso pastor Ricardo, para quem não conhece, nosso ministério do Vale em Brotas, Salvador, né, homem de Deus, já pregou aqui 2 vezes, né? E eu sei que hoje Deus tem uma palavra no nosso coração nessa noite. Eu sei Amém. que Deus vai usar ele hoje para falar conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome Que de Deus Jesus. abençoe, pastor, seu ministério, sua família, né? Obrigado, pastor Milton. Eu Você sabe aproveito o que espaço para agradecer ao Senhor por todo o carinho, por toda a honra, viu? Por certo, toda a oportunidade e convite que o Senhor sempre nos tem lembrado de nós, viu? oxe, Obrigado. o senhor mora no nosso coração e não paga aluguel, pastor. Amém. Viu? Aí Graças a que né, eu quero
pessoal adentrar aí, eu quero fazer uma oração, né, para ver do Senhor também. E depois o que o Espírito Santo mandar o Senhor fazer aí, eu sei que o Espírito Santo já mandou, o Senhor vai abençoar aí e vai ser uma palavra rema hoje, no Em nome nome de de Jesus Cristo. Jesus. Amém. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero aqui glorificar e engrandecer o teu santo nome. Eu quero agora, Senhor, que o Senhor use o nosso pastor para trazer uma palavra aos nossos corações. Pai, que ele seja usado mais uma vez pelo teu Espírito Santo de Deus nessa noite. Jesus, também eu quero orar agora por essas pessoas que vão estar nos ouvindo nessa noite. Que essa palavra venha entrar em nossos corações nessa noite e venha entrar e venha fazer, Pai, morada em nossas vidas. Pai, que todos que vão adentrar nessa noite, nessa live, seja impactado pela tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor, fica à Graças a vontade. Deus. Fica à Amém. vontade, Sejam todos pastor. bem-vindos aí. O Senhor colocou no meu coração, Pastor Milton, uma palavra de como nós anunciamos, né? Estratégias para uma guerra espiritual. Né? Nós estamos sempre, né? Existem momentos Espera aí. Existem momentos que essa batalha se intensifica mais, a gente sabe, né? Pela experiência do caminho, existem momentos que essa batalha se intensifica mais, e existem momentos também que Deus nos permite tempos, né, de refrigério, tempos de paz, né? Mas ela sempre está presente. E esse tempo do corona, com certeza absoluta, é um tempo de batalhas renhidas, batalhas poderosas, né? Opressões, estratégias malignas. E o texto que eu quero ler é aquele texto clássico de guerra espiritual, batalha espiritual, de Efésios capítulo 6, quando Amém. Paulo escreve à igreja em Éfeso, a partir do versículo 10, e ele diz: no demais, meus irmãos, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de fazerem tudo isso, fiquem firmes. Estejam, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. E tomem, sobretudo, o escudo da fé. É aqui que eu quero ficar. Tomem, Amém. acima de tudo, sobretudo, tomem o escudo da fé, porque com ele vocês vão poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas o versículo de número 16, ele disse assim, acima de tudo, sobretudo, vocês precisam tomar o escudo da fé, porque é com ele que vocês vão conseguir apagar os dardos, né? As setas incendiadas, os dardos inflamados do diabo. Então, Paulo, a gente sabe, ele está falando de uma guerra espiritual. Ele diz que nessa guerra nós vamos ter armas espirituais, né? Paulo falou que as nossas armas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, Paulo está nos falando aqui sobre essa arma importante, que é uma arma de defesa, né? O escudo da fé. E ele diz que com esse escudo a gente vai apagar aquelas setas, aquelas flechas incendiadas do diabo. O que é a flecha? A flecha é algo que vem muito rápido, né? Vem de longe, né? É um instrumento de longo alcance, uma arma de longo alcance, e ela chega muito rápido, de repente, né? É aquele pensamento, aquela vontade, aquele desejo que você não estava nem sintonizado com ele, mas de repente ele entra na sua mente de repente, ou tenta penetrar, tenta te dominar. Essas são as setas, né? Inflamadas, dardos incendiados do maligno. Mas Paulo disse que com a fé
nós vamos conseguir apagar, fazer com que esses dardos se tornem ineficazes. Não terão poder. A fé que faz isso. Mas nós vamos falar sobre isso, mas eu quero dar só uma introdução acerca daquilo, pastor Milton, que o diabo ele tenta dominar, que é principalmente a nossa mente, né? A nossa alma. Ele tenta dominar isso de maneira profunda e ele tenta dominar ela usando todas as estratégias que ele pode, né? Então, existe um caso, por exemplo, de histeria, um caso de histeria. Minha mãe, ela é ginecologista, ela já passou por essa experiência. Só para nós falarmos do poder da mente. Uma mulher que chegou na maca, né, para dar à luz a um filho, a um menino, e na hora de dar à luz não saiu nada. A barriga da mulher cresceu, os seus seios cresceram, os seus seios deram leite, todo mundo dizia que ela estava grávida, mas quando ela se colocou na maca para fazer o parto, era algo psicológico. Imagina. Então o poder da mente mudou o corpo dela. O poder da mente fez os seios dela crescer, o poder da mente fez a barriga dela crescer, o poder da mente fez até mesmo ela dar leite, como se estivesse grávida. Então esse é o poder, é a área da nossa vida que o diabo ele quer dominar. E nesse tempo de coronavírus, o diabo tem tentado muito na mente das pessoas, né? A gente já vê aí relatórios catastróficos que aumentará em muito suicídio, ansiedade, depressão. As pessoas diariamente são bombardeadas, né, por essas setas do diabo, por esses dardos inflamados do maligno. E aí eu quero conversar com o Senhor hoje, que o Senhor também, né, faça os seus comentários sobre isso, sobre a nossa mente. Porque eu botei aqui 3 pontos para nós refletirmos sobre a mente, né? Como, então, o tema é dicas para estratégias e dicas para enfrentamento de uma guerra espiritual. E nós estamos falando da mente. Então, anote aí, você que está aí presente, que está aí nos ouvindo, anote aí a primeira dica para que você possa fazer o enfrentamento dessa batalha espiritual. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero falar é que nós precisamos proteger a nossa mente. A nossa mente precisa ser protegida. Pastor Milton, olhemos juntos para o corpo humano. A gente sabe que todos os órgãos, todos os membros do corpo são importantes. Mas a gente sabe também que existem membros e órgãos mais importantes e membros e órgãos menos importantes. Nós não vamos comparar, por exemplo, talvez o pulmão, além de ser totalmente importante, mas com o coração, por exemplo, né? Então a gente olha para o corpo humano e a gente percebe que todos os órgãos mais importantes, Deus lhes deu uma proteção diferenciada. Por exemplo, o coração. O coração está totalmente protegido pela caixa torácica, né? As nossas costelas, que são ali ossos fortes, ossos poderosos, que estão ali protegendo o coração. Deus está dando sinal. Esse órgão é um órgão importante. O nosso cérebro está protegido pela caixa craniana, né? Revestido aqui, tudo nosso é tudo revestido de osso, né? Porque dentro tem um órgão que não é apenas importante, mas é muito importante. Então Deus coloca proteções. Se a gente for para uma guerra e perder talvez um braço, uma perna, um dedo, uma mão, um pé, a gente consegue sobreviver. Mas se um guerreiro ele for atingido na cabeça, pode até sobreviver, mas as suas chances são muito menores. E são raras as exceções, são raras, né? As exceções de alguém que é atingido na cabeça e sobrevive. Então, na guerra espiritual, nós precisamos estar protegendo a nossa mente. Porque esse é o alvo de Satanás. Você vai ver que o salmista ele fala assim, ele fala de uma mente, de uma alma que estava dentro de uma prisão. Perceba, o seu corpo está livre, ele consegue andar, ele consegue comer, ele consegue falar, ele consegue correr. Mas ele disse, a minha alma, a minha mente, as minhas emoções, os meus desejos, eles estão dentro de uma prisão.
E ele faz uma oração a Deus e diz: Senhor, eu te rogo, arranque, tire a minha alma de dentro dessa prisão. Então, é isso que o diabo quer. Ele quer levantar fortalezas mentais. Ele quer aprisionar a nossa mente, a nossa mentalidade, né? Por isso que Paulo fala muito da renovação do entendimento. Então, se existe algo que a gente tem que fazer nessa quarentena, é ter vigilância total em estar sempre, protegendo a nossa mente. Existia, pastor Milton, uma lei lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, que Moisés registrou, e ele disse assim, o Senhor fala, e Yahvé fala com seu povo e diz assim, a minha palavra é para estar como testeira por entre os seus olhos. Deus está dizendo, eu quero que a minha palavra esteja na sua testa. Eu quero que a minha palavra, em um ato simbólico, né, profético, Deus está dizendo, eu quero que a minha palavra esteja na sua mente. Eu quero imprimir as minhas leis na sua mente e também no teu coração. Então é assim que nós protegemos a nossa cabeça. É assim que nós protegemos a nossa mente. Colocando a palavra de Deus lá. Colocando, né, Bíblia Sagrada lá. E a gente sabe, eu e o Senhor, caminhando, o Senhor já passou por situações assim, onde o diabo tenta colocar uma seta, onde você percebe que é algo espiritual, né? A gente percebe que é algo que não é natural. É algo que, né, espiritual que vem, que a gente percebe que é o diabo querendo penetrar suas setas em nós, né? Os seus dardos inflamados em nós. Porque existe um processo. Para que a pessoa ela chegue ao último estágio, que é o estágio da possessão demoníaca, antes existem outros, né? Existe primeiro a opressão. E todo crente, todo cristão, ele pode ser ou passar por opressão. A opressão é a tentativa do diabo de ir para o próximo nível. Ele tentou oprimir Jesus. Em Mateus 4, em Lucas 4, ele está ali oprimindo Jesus, lançando opressão em Jesus. Só que Jesus não cede. Jesus resiste. Seguindo o conselho de Pedro mais tarde, ele está ali se submetendo a Deus, resistindo ao diabo, e o diabo foge dele depois. Então, o primeiro ponto é esse, é a opressão, é quando o diabo vem ali, oprimindo, lançando palavras, lançando setas, lançando pensamentos. Se nós resistirmos, se nós protegemos a nossa mente, ele foge. Mas se nós dermos lugar, o Senhor já viu aquele ditado, você pode até deixar o passarinho pousar na sua cabeça, mas só não deixa ele fazer ninho, né? Então, é aquela velha história, o pensamento ele pode até vir, mas não se delicie no pensamento, dependendo de qual seja. Não se entregue a esse pensamento, a essa tentação. Não comece a formular na sua mente como seria, né? Não dê lugar ao diabo. A gente precisa, nesse ponto da opressão, nós precisamos imediatamente rejeitar as setas do diabo. Porque senão irá para o segundo ponto, que é o ponto da obsessão. Quando o diabo toma a mente da pessoa. E o último ponto é o ponto da possessão. Judas passou por isso. O diabo oprimiu ele, ele aceitou. Depois diz a Bíblia Sagrada que o diabo colocou no coração dele a ideia, a obsessão. E por último, na Santa Ceia, sentado com Jesus, Satanás, não um demônio, não uma potestade, o próprio Satanás, diz a Bíblia, possuiu a Judas. Ele sentado na Santa Ceia com os discípulos e com Jesus, ele possuiu a Jesus, a Judas. E aí, na hora que possuiu a Judas, Judas foi fazer o que tinha. Então a gente precisa proteger a nossa mente. Espera aí. A gente precisa proteger a nossa mente. Então, esse é o primeiro ponto, certo? A nossa mente, ela precisa estar protegida. Então, você que está me ouvindo, receba essa palavra no seu espírito, entenda que você precisa dar muita atenção à sua mente, à sua mentalidade, para que ela seja protegida. Existiu até um negócio aí que o pessoal está rodando, um post, né, de Instagram e redes sociais, dizendo assim, o mundo pode estar em quarentena, mas o reino espiritual não dorme. O reino espiritual não está de quarentena. Não pense que o diabo e seus demônios estão de quarentena, porque não estão, né? A todo momento, disse Pedro, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão e está procurando brechas. Está procurando gente que ele possa tragar. A maldição sem causa não prospera. Mas se ele achar uma brecha,
o livro de Eclesiastes, o sábio disse assim: aquele que fizer uma brecha no muro será picado por uma serpente. Muros falam-se de proteção, né? Fala-se de proteção. Então, aquele que abrir brechas na sua proteção, a serpente já está lá preparada para que possa morder, liberar o seu veneno e fazer a obra dele. Então, nós precisamos, em primeiro ponto, proteger a nossa mente. Com o quê? Também com o capacete da salvação. Amém? Capacete da salvação e o escudo da fé, com o qual eu posso apagar os dardos inflamados do maligno. Você vê que em Mateus 4, o diabo sempre vai tentar Jesus ali, Jesus sempre vai o que? Rebater. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Em todas as estratégias do diabo, Jesus só foi no está escrito, só no está escrito, está escrito. Jesus estava com a palavra no coração, Jesus estava com a palavra na mente. Como disse Paulo escrevendo a Roma, a palavra em Cristo estava na sua boca, estava junto dele e estava no seu coração. Então a palavra tem que estar assim em nós. No momento certo ela precisa ser liberada. Liberada como uma flecha. Devolve essa flecha para o diabo. Quando o diabo lançar uma seta em você, devolve a seta para ele, devolve a flecha para ele, em forma de palavra de Deus. Quando ele tentou, né, jogar flecha em Jesus, olha, Jesus, está escrito, Jesus. Está escrito que se você se lançar daqui embaixo, o Senhor dará ordem aos teus anjos para que você, né, não tropece com o seu pé em pedra. Vai dar tudo certo. Lançou a seta, mas Jesus faz o quê? Rebate com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, como nós citamos, Deuteronômio 11, precisa estar na minha testa, na minha mente, na minha cabeça. Amém? Segundo ponto que eu anotei. Primeiro ponto, eu preciso proteger a minha mente. Segundo ponto, a minha mente, isso é importante. A minha mente, pastor Milton, ela precisa estar firme. A minha mente precisa estar firme. Olha o que o profeta messiânico Isaías diz. Em Isaías, capítulo de número 26, versículo 3. Ele diz assim: o Senhor Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Então, Deus vai conservar em paz aquele que não está com a mente frouxa. Hoje a gente fala-se muito de mente fraca, né? Já viu, né? Ali é mente fraca, né? Às vezes alguém fala assim, esse menino tem um parafuso a menos. Por que parafuso a menos? Porque a mente está frouxa. A mente está solta. A mente não está firme. Não está fundamentada. Mas está solta. E aí Isaías disse assim: mas o Senhor vai conservar em paz aquele que está com a mente firme nele. Esse que o Senhor vai conservar em paz. Então a nossa mente precisa estar firme. Eu queria que os irmãos abrissem para mim 1 Pedro capítulo 1. Vamos lá ler juntos. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Olha o que aqui diz lá. Olha o que aqui diz lá, pastor Milton. Ó. Portanto, cingindo, olha aí, cingindo o quê? Cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Por que mudou aqui? O negócio que mudou aqui. Aí. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios, não sejam ébrios, não sejam bêbados, não sejam sem constância, né? Sejam sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Mas olha o que ele diz: você precisa, disse Pedro dando conselho, você precisa cingir o lombo do seu entendimento.
O que é cingir? Cingir é pegar um cinto. Cingir é pegar um cinto e apertar. Então ele disse, o seu entendimento, a sua mentalidade precisa estar cingida. Precisa estar firme, com firmeza. Você não pode deixar ela solta, você não pode deixar ela cambaleando, né? É por isso que o profeta Elias ele vai fazer uma paráfrase disso, e ele vai dizer assim, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Eita. Se Baal é Deus, sirvam a Baal, adorem a Baal, beijem a Baal, durmam com Baal, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor dos Exércitos. Então, olha o que é que ele está dizendo. Até quando que vocês vão ser coxo? Quem é o coxo? O coxo é aquele que não tem firmeza. É aquele que fica cambaleando, né? Fica, ó, uma perna alta ou outra baixa. Ele não tem firmeza. Então, Elias traz essa figura do coxo e diz assim, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando que vocês não vão ter firmeza naquilo que vocês querem? Vão estar com os pensamentos assim soltos. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Não fiquem cocheando entre dois pensamentos. Tenha o seu pensamento firme. Cinja os lombos do seu entendimento. O Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Então a minha mente precisa estar firme em quê? Em Deus. E a minha mente precisa estar focada nisso. O diabo vai oferecer vários pratos bonitos, belos, até apetitosos, atraentes, de várias formas. Mas eu preciso estar com a minha mente firmada em Deus. Grave isso no seu coração, você que está me ouvindo. Não se deixe cochear entre dois pensamentos. Tenha sua mentalidade, o seu entendimento firmado, cingido como um cinto. E fique ali firme em Deus, na palavra do Senhor. O primeiro ponto é que nós precisamos proteger a nossa mente. E o segundo ponto, a minha mente precisa estar firmada. Eu botei aqui, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Paulo escreve à igreja em Filipos. E ele disse que nós temos que pensar nas coisas boas. Se há algum louvor, se é de boa fama. Ele disse, é isso que precisa ocupar a sua mente. Assim você vai estar firmando a sua mente em Deus. Não dê lugar a pensamentos demoníacos. Eu vi um estudo dizendo que o índice de suicídio cresce assustadoramente a cada dia. A cada 4 segundos, uma pessoa se mata no mundo ou tenta o suicídio. Imagine, a cada 4 segundos. Então isso é muito alarmante. E a batalha começa aqui. Porque existe uma tríade, existe um tripé, que é o pensar, sentir e agir. Então, a minha ação, a minha atitude, ela tem como base, ela tem como fundamento, ela tem como raiz o meu pensamento. Tudo começa no pensamento. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente e depois a gente age, toma atitude, né? Então, por exemplo, trazendo isso de maneira prática para a vida de um casal. Tá tudo bem, aí o diabo vem com uma seta na cabeça do marido ou da mulher, com alguma coisa que aconteceu, que magoou, que machucou, né? Aquele pensamento começa a gerar em você sentimentos. Lembra do início, onde a gente falou na introdução? A histeria, o quadro de histeria, a mulher, gravidez psicológica, no caso, onde tudo mudou. Ela começou a pensar e o seu corpo começou a sentir. Os seios cresceram, o leite veio, a barriga cresceu, né? Porque tudo começou aqui. Então, tudo começa na mente. Então, o diabo vai tentar trabalhar aqui em nós, em mim e em você. E aí a gente vai pensar, vai sentir e vai agir. Então, uma dica importante é a seguinte: não existem, é impossível o homem ter 2 processos mentais de vez. Não tem como. É impossível a gente pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. É impossível, né? Ou você pensa em uma coisa, ou você pensa em outra. Então, se você não pode deletar, entre aspas, um pensamento, mas você pode substituí-lo.
Então a dica é, quando vier um pensamento ruim, né? Quando vier algo que você sabe que é do diabo, do maligno ou da carne, mas que você sabe que não é bom, não se deixe ser levado por esse pensamento, substitua o pensamento. Comece a pensar em outra coisa e aí a sua mente ela vai direcionar para outro lugar e aquele pensamento será esquecido. Porque nós não tem como nós estarmos com dois processos mentais de vez. Tá bom? Então, sempre que vier um pensamento ruim, substitua com um pensamento bom. Tá bom? Uma palavra que Paulo falou assim, ó, em relação a afirmar nossa mente. Ele falou assim, Paulo, né? Ele falou, em tudo nós somos atribulados. Ó que palavra, imagine, pastor Milton. É mesmo, né? Tribulação, problema, adversidade. No original, grande pressão. Então, Paulo está ratificando, ele está confirmando o que Cristo falou. Quando Cristo disse, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter problemas. No mundo vocês vão ter tribulações, vão ter adversidades, vão ter desertos, vão ter noites, vão ter vales. Paulo está confirmando e está dizendo, em tudo nós somos atribulados. Tem problema por tudo que é lado. A situação é difícil, né? Por tudo que é lado. Aí ele dá um segredo, ele diz assim, ó. Em tudo somos atribulados. Ele coloca uma vírgula e diz assim, mas não angustiados. Ó que palavra linda. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ele está dizendo, o que acontece do lado de fora não vai ter poder de desestruturar o que está do lado de dentro. O que está bagunçado do lado de fora não vai ter poder de bagunçar o que está organizado do lado de dentro. A tribulação de fora não vai conseguir gerar angústia por dentro. Em tudo somos atribulados, mas não seremos angustiados. Por quê? Porque o Senhor conservará em paz aqueles cuja mente está firme em ti. Esse é o Evangelho de Cristo, é paz no meio da tormenta. É paz que o mundo não tem para dar. É paz que excede todo o entendimento. A tribulação está solta por fora. Os problemas estão grandes por fora. A situação é de adversidade por fora. Paulo diz, mas eu permaneço em paz. A angústia não tem o poder de dominar o meu ser. A angústia não tem o poder de penetrar no meu espírito, no meu interior, de desestruturar a minha alma. Eu passo por problemas sim, passo por adversidade sim, mas passarei em paz, em serenidade e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então esse é o segredo. É estarmos com a nossa mente firme. E a gente sabe que isso é um desafio, né? Nós não vamos pregar aqui um evangelho de fantasias, dizer que é fácil, que é bobagem, que é dar de maneira simples. Não, a gente sabe que é guerra diária e momentânea. Mas esse é o caminho e é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Então nós estamos falando de dica para enfrentamento de adversidades espirituais, de guerras espirituais. E a primeira dica é que eu preciso proteger a minha mente. E a segunda dica, minha mente precisa estar firmada. Amém? Amém. Vamos para o terceiro ponto, pastor Milton? Amém, pastor. Se o senhor quiser falar alguma coisa, comentar, fique à vontade. Tá bom? Não, pode Vamos para o falar terceiro que ponto. O terceiro ponto que eu quero falar é que nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas boas. A nossa mente, o nosso espírito também precisa ser alimentado com coisas boas, né? Jesus falou que o nosso espírito come. Jesus falou de comidas espirituais. E essas comidas espirituais também alimentam a nossa alma, né? Cristo disse assim para o diabo, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus está dizendo, a palavra que sai da boca de Deus tem poder de dar vida ao homem, ao espírito do homem, à alma do homem. É alimentada pela palavra de Deus. Então Jesus está falando, você não vai se alimentar só de macarrão, de feijão, de farinha, de cuscuz, de ovo, com aquela galinha que a gente comeu aí aquele dia. Que Pastor Milton faz, meu irmão, o Pastor Milton faz uma propaganda danada da galinha. Eu fui aí e comi uma galinha deliciosa, só que ele não come galinha, não. Ele faz uma propaganda maravilhosa da galinha, mas ele não come. Mas é uma galinha deliciosa. Então Jesus está dizendo, você não vai ficar, meu filho, vivendo só dessa galinha, não, de arroz, de feijão. Você precisa viver também daquilo que sai da boca de Deus. A palavra que vai te alimentar. Cristo disse em terra assim, as palavras que eu vos digo, elas são espírito e também vida. Quando eu falo, disse Cristo em outras palavras, algo dentro de vocês é vivificado, recebe vida, recebe força. Então Jesus está nos falando de um alimento espiritual também. Existem pessoas que estão, por exemplo, no reino físico, que estão lá bem, estão com um peito grande, estão forte, o braço está, né, robusto, mas o espírito está totalmente morto. A alma está totalmente desnutrida, malnutrida, enferma. E assim como no reino natural, o que traz enfermidade, além do fator genético para o corpo, é uma alimentação desregrada, uma alimentação sem nutrientes que o corpo precisa, assim também no reino espiritual. Por isso que eu falei que nós temos que dar para a nossa mente alimentos bons, porque a gente pode dar para a nossa mente alimentos ruins. E nunca existiu um tempo na Terra onde a diversidade, onde a grande variedade de alimentos ruins são oferecidos para a nossa alma. A todo momento a gente liga na Netflix, no YouTube, e tem lá uma diversidade de cardápios que vão alimentar a nossa alma. E muitos deles vão acabar com a nossa alma, destruir a nossa alma. Trazendo medo, trazendo coisas ruins para a nossa mente. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Tem gente que está almoçando lá, um momento, né, de prazer, um momento que deve ser um momento bom, e ele está assistindo meio-dia bocão. Apareceu o rapaz com a faca na cabeça, olhando para ele, ele assistindo televisão e se alimentando. Então, que alimento é esse que você está dando para a sua alma? Notícias apenas desastrosas, notícias, né, que querem ibope, catastróficas, hollywoodianas. Só para terem ibope você está lá expondo a sua alma a isso e dando este alimento ruim para a sua alma. Por isso que nós precisamos nos alimentar e alimentar nossa mente, nosso espírito com coisas boas. Você vê que quando a Bíblia fala de João Batista, e isso é interessante, Pastor Milton, porque você vê que uma das maiores indústrias, eu estava vendo isso há um tempo atrás, uma das maiores indústrias do ramo da gastronomia, do ramo de alimentos que existe hoje, é os grilos. Então, o pessoal, eu vi um grande empresário que vendeu o que tinha, investiu tudo o que ele havia vendido, ele investiu em grilos, porque disse que o grilo é uma fonte nutricional muito boa, faz já farinha de grilo, o índice de proteína dele é totalmente elevado, e já existe já lugares que estão disseminando em muito essa prática. Aí você olha para a Bíblia Sagrada e vê que as Sagradas Escrituras afirmam que o profeta João Batista, ele se alimentava do primo do grilo, que era o gafanhoto. E eu tenho certeza absoluta que se eles forem estudar aí o gafanhoto, eles vão ver que com certeza é melhor do que o grilo, porque as Sagradas Escrituras, elas deixam esses segredos para nós, né? E aí a Bíblia diz que João Batista, ele se alimentava de mel silvestre e também comia gafanhotos no deserto. Então imagine. Só que quando nós olhamos para esse texto e a gente vai fazer uma aplicação espiritual e simbólica,
e a gente volta lá para o livro de Levítico. O livro de Levítico é o livro das leis. É o livro onde Deus deixou as leis para o seu povo Israel. E nessas leis, né, continham diversas leis. Por exemplo, Levítico capítulo 6 é uma lei para o povo de Israel da época, onde dizia, olha, se vocês querem ser meu povo, vocês têm que observar uma lei. Que lei é essa, Senhor? O Senhor disse, o fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Isso não é uma opção, isso não é se você quiser, não é se você desejar, isso é uma lei. Eu quero fogo no meu altar continuamente, não quero que se apague. Então isso era uma lei. E o livro de Levítico é o livro das leis. E no capítulo de número 11, versículo 19, 20, 21, 22, por ali, o Senhor ele traz uma relação dos animais limpos e ele diz que o gafanhoto estava no rol dos animais limpos, dos animais que eram permitidos o povo comer, ao contrário do porco, que não poderia ser comido, era considerado um animal imundo, um animal sujo, que não poderia ser comido, era um animal proibido de se alimentar dele. Mas o gafanhoto não. Levítico capítulo 11 diz que o gafanhoto era considerado por Deus, segundo a lei, um animal limpo e que era permitido por Deus ser o seu consumo. Então, quando a Bíblia diz que João Batista, como profeta, se alimentava de gafanhoto, a Bíblia está dizendo, ele se alimentava daquilo que era permitido por Deus. Ele se alimentava daquilo que era considerado limpo por Deus. O que entrava na sua boca, descia ao seu ventre, era algo que Deus dizia sim, que Deus dizia amém, que Deus permitia e que era considerado limpo. Então, é isso, dessa forma que nós precisamos nos alimentar. Com alimentos espirituais e almáticos para nossa alma, que são permitidos por Deus, que são considerados limpos por Deus, né? Que Deus está dizendo, você pode comer isso, você pode se alimentar disso, isso vai fazer bem para você. Porque, às vezes as pessoas perguntam assim, é por isso que eu falo que nós devemos nos alimentar, né? Porque tem gente que fala assim, e eu posso, pastor? O crente pode se alimentar de alimentos, né, para o espírito e para a alma que não fazem bem? Eu digo, claro que ele pode. Paulo disse, eu posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Então eu posso fazer tudo. Se eu quiser aqui ligar a televisão e começar a assistir coisas que Deus não permite, que não são consideradas limpas por Deus, eu posso. Ninguém vai me impedir. Deus não vai queimar minha televisão, o anjo não vai botar a espada no meu pescoço, eu posso ficar lá. Mas a questão é, eu não devo. Porque eu devo dar alimentos saudáveis para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. Eu preciso dar alimentos saudáveis, eu preciso dar alimentos que Deus permite e que são considerados limpos por Deus. Como profeta do Senhor, como mensageiro de Deus, como anjo de Deus, como homem de Deus, como cristão, eu preciso me alimentar daquilo que é permitido pelo Senhor e que é considerado limpo por Ele. Então, como é que nós estamos, todos nós que estamos aqui ouvindo, eu, Pastor Milton, todos que nos ouvem, quais são os alimentos que nós temos dado para a nossa alma? Porque esse é o tema que nós estamos falando. Quais são os alimentos que nós estamos dando para a nossa alma nessa quarentena? O que é que a nossa alma tem comido, se alimentado? A nossa alma tem se tornado mais saudável? Ou ela tem se tornado doente com aquilo que estamos dando para ela? É engraçado que quando a Bíblia vai falar sobre a palavra de Deus, ela diz assim, eu quero que vocês ouçam, eu quero que vocês comam, né? Eu quero que vocês absorvam a doutrina saudável. Eu quero que vocês absorvam a sã doutrina. Eu não quero que vocês se alimentem com coisas estragadas, com coisas ruins. Eu não quero que você fique se alimentando a sua alma para entendermos, né? Com a Coca-Cola da alma.
aquilo que vai te fazer mal para a sua alma, né? Com esses fast foods da alma, que só vão te fazer mal. Não, eu quero que você se alimente com a doutrina saudável, com a sã doutrina. E é isso que nós precisamos estar atentos nesse tempo e sempre. Isso é um princípio, ou são princípios que Deus está soprando em nós hoje, né? Mas que nós precisamos carregar por toda a nossa caminhada cristã. Porque você vai ver que Pedro diz que o Espírito Santo ele está edificando a nossa estrutura espiritual. E a palavra edificar significa construir. Então o Espírito Santo está construindo dentro de nós uma estrutura espiritual. Cada um de nós temos uma estrutura espiritual. E o que é que vai construindo essa estrutura espiritual? É a palavra de Deus. São os princípios que Deus vai estabelecendo no nosso espírito. E esses princípios vão fazendo parte, vão se tornando parte da nossa estrutura espiritual. Perceba uma coisa. Quando nós estamos no reino físico e natural, tudo aquilo que a gente come se torna parte do nosso corpo. Alguns fisiculturistas, isso virou depois frase nutricional. Alguns atribuem essa frase a Arnold Schwarzenegger, mas não sei se é dele. Quando ele diz assim: você é aquilo que você come. Isso no reino natural, né? Você é aquilo que você come. Tudo aquilo que você come no reino natural vai fazer ou vai se tornar você. Vai se tornar seu sangue, vai se tornar seus músculos, vai se tornar o seu tecido da pele, vai tornar-se você mesmo. Por isso você é aquilo que você come. Então no reino do Espírito é a mesma coisa. Nós somos no Espírito aquilo que nós comemos. Por isso a importância de nós nos alimentarmos de coisas ou da doutrina saudável, porque essa doutrina vai fazer com que cresçamos no Espírito, na alma, de maneira saudável. Você vai ver sobre João Batista, a Sagrada Escritura usa um termo muito interessante com ele, porque diz assim que João, ele crescia e se robustecia no Espírito. Então imagine que termo interessante. João Batista se robustecia, se tornava robusto, se tornava forte, se tornava firme, se tornava saudável. Aonde? No Espírito. Então, eu posso crescer também no meu espírito. E esse crescimento será determinado pelo alimento que eu como, pela forma pela qual eu me alimento. Por isso a necessidade de nos alimentarmos com coisas boas. Então, dê aí para a sua mente, para o seu espírito, coisas boas. Você acorda, passa o dia, medite na palavra de Deus. Ore, ouça um louvor. A gente sabe como, né, pastor Milton? Um louvor tem o poder de mudar um ambiente. Né? Um louvor tem poder de mudar um ambiente. Está tudo assim, né? Triste, frio. Você bota um louvor, você está invocando a Deus na sua casa. E aí você começa, através dos lábios, você começa a fazer uma invocação do Senhor, do Pai das luzes dentro da sua casa. E a sua casa ali você vai, a gente fala muito assim, eu vou ali, né? Que eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho culto. Mas o culto é a vida. O culto é a vida. Você está na sua casa, você está cultuando. Você colocou um louvor ali, você está adorando a Deus, engrandecendo a Deus. O Senhor vem. Porque diz assim, ó, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Então, quando você invoca a Deus, diz as Sagradas Escrituras, ele vem para perto. Claro que o Espírito Santo já está dentro de você, ele mora em você. Mas eu estou falando da manifestação dessa presença. Então, quando você abre a boca para invocar a Deus, ele vem para perto de você, se manifesta. E é ali que ele age em você com quebrantamento. É ali que ele age em você com cura. É ali que ele age em você te dando uma revelação, te dando uma direção. O quebrantamento é necessário. Eu estava lendo hoje a parábola do semeador, que é talvez a parábola, o ensinamento de Cristo assim que eu mais gosto.
E Lucas, ele fala uma coisa interessante, dizendo que o segundo tipo de terreno, que é o terreno onde as sementes foram semeadas no meio das pedras, né? Tinha uma terra superficial, mas aí Lucas é o único que dá esse detalhe, porque Lucas era muito detalhista, e ele diz assim, a terra não tinha umidade. Imagine, então a terra não era úmida, era uma terra seca. Era uma terra que quando veio a adversidade, quando o sol saiu, ao invés de se quebrantar diante de Deus, em humildade, em sinceridade, em choro, em lágrimas, buscando a direção e agarrado aos pés de Cristo, ele se endureceu. Ele contendeu com Deus. E diz um dos evangelistas que ele se escandalizou quando veio a crise e se desviou da presença de Deus. Ele se escandalizou e se desvia porque a crise apareceu. Mas por que ele faz isso? Porque ele não tinha umidade. Não é humildade, é umidade de úmido, molhado. Ele não tinha coração quebrantado para se prostrar diante de Deus e para dizer, venha a guerra que vier, a adversidade que vier, eu quero estar aos seus pés, eu quero estar com o Senhor. Mas na crise, ele era duro e permaneceu duro, com a terra dura, seca, estéril, contendendo com Deus. Aí o profeta diz assim, quem foi que contendeu com Deus e teve paz? Quem foi que brigou com Deus e teve paz? Ninguém. Não existe esse. Às vezes a gente fica pensando que a gente vai fazer biquinho para Deus, ficar de mal com Deus, e Deus vai. Ele não é homem. Ele não é homem. Ele não é como Verdade. eu, que muitas vezes cedo a pressão do meu filho, porque ele está lá fazendo um denguinho, fazendo às vezes algum biquinho, alguma coisa. Ele não é homem. Ele é Deus. E enquanto ele não ver em mim, em você, quebrantamento, humildade, sinceridade e desejo de segui-lo em todo o tempo, ele ficará com as portas fechadas. Porque ao orgulhoso, diz a Bíblia, ele resiste. E resistir ali no original é como se fosse uma muralha intransponível. Imagine, pastor Milton, a gente se dá de cara com uma muralha intransponível, inquebrável, indestrutível. É isso que diz o texto. Aos soberbos ele resiste. Não vai para lugar nenhum, meu filho. Não vai para lugar nenhum. Mas aos humildes ele dá favores imerecidos. Ele dá graça. Ele dá graça. Então, o que Deus quer de nós é que nós venhamos permanecer. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu espírito essa semana. Amém. Deus quer que nós venhamos permanecer firmes na fé. Permanecer firmes. Porque esse é um dos papéis, pastor Milton, da tribulação. Parábola do semeador. Diz que quando vem a tribulação, naquele que teve a semente semeada no meio das pedras, diz que ele se escandaliza e se desvia. Então receba essa chave. A tribulação, ela vem para revelar quem é superficial e quem quer relacionamento sério com Deus. A tribulação, ela vem para separar quem é fogo de palha, porque diz o texto que ele se alegra imediatamente. Então ela vem para separar quem é fogo de palha e quem é fogo verdadeiro do Espírito. A tribulação tem esse papel. Parábola dos dois fundamentos. As duas casas, você olhando, parecia a mesma coisa. As duas estavam de pé, as duas tinham telhado, as duas tinham porta, as duas tinham janela, as duas estavam emassadas, pintadas, as duas estavam, você olhava, não tem diferença nenhuma. Sabe por que não tinha diferença, pastor Milton? Porque o sol ainda estava brilhando. Não tinha diferença porque eles ainda estavam no monte. Não tinha diferença porque ainda era tempo de bonança. Mas Jesus disse, o tempo mau vai chegar. Os ventos vão soprar. Os rios vão transbordar. E vão bater com muita força contra aquela casa.
aquelas casas. Jesus disse, uma caiu e grande foi a sua ruína. A outra não. A outra permaneceu de pé, porque ela estava construída sobre a rocha. Então, a tribulação, ela vem para revelar quem está levando o evangelho de Cristo a sério e quem está vivendo o evangelho de maneira hipócrita. Por quê? Porque aquele que edifica a casa na areia é aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Ele ouve, ele entende, ele conhece, mas ele não pratica. O evangelho dele, a vida cristã dele, é uma vida de fachada e de hipocrisia. Mas o que construiu a sua casa sobre a rocha, não. Jesus disse, esse homem é um homem prudente, porque ele ouve as minhas palavras e ele pratica, ele executa. Esse homem não vai cair no dia da adversidade. Esse homem, quando vier o coronavírus, ele vai permanecer firme. Porque a casa dele está construída na rocha. Não será abalada. Pode soprar os ventos, pode transbordar os rios, pode bater com muito ímpeto, com muita força contra a casa, mas ele vai permanecer de pé. Porque o evangelho que ele vive é um evangelho de responsabilidade e de verdade. Eu acho lindo quando Tiago, que os maiores evangelistas, a grande maioria afirma que é o Tiago, irmão de Cristo, ele escreve e diz assim, não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. E olha que texto lindo de Jesus. Um dia Jesus estava pregando para uma multidão e de repente a multidão para porque havia chegado a sua mãe e seus irmãos. E a multidão olha para Jesus e diz assim, mestre, a sua mãe e os teus irmãos estão aí. E Jesus olha para a multidão e diz assim, vocês sabem quem são minhas mães e meus irmãos? Eles dizem, não. Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aleluia. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Que não são apenas ouvintes esquecidos, mas são praticantes sinceros. É aí que vai estar a estabilidade, o fundamento firme da casa, do homem e da mulher que está construindo na jornada da vida. Então, se nós estamos passando agora por essa crise, é um grande momento para que nós possamos praticar a palavra de Deus. Então, pratique a palavra de Deus na sua casa. Pratique a palavra do Senhor no dia a dia. Eu estava conversando, às vezes, semana, deve ter uns 15 dias com minha esposa, acerca de experiências espirituais que nós tivemos, né? Com oração, com consagração. E aí eu falei assim, você vê, né, amor? Uma arma tão poderosa dessa, que a gente vê no reino do Espírito, uma ação manifestada no reino natural. E a gente usa tão pouco. A gente usa tão pouco essas armas. Deixamos de lado muitas vezes. Não usamos como se deveria usar. Então Deus, ele nos entregou armas espirituais que precisam ser usadas. E agora, mais do que nunca, é a hora de praticarmos, executarmos a palavra de Deus, colocarmos em prática. Isso é aí que vai estar, segundo as Sagradas Escrituras, a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é a prática daquilo que nós entendemos em Cristo. A prática daquilo que o Senhor sopra no nosso espírito. Nós vamos praticar. Amém? O Senhor colocou, pastor Milton, para finalizar, se o Senhor quiser falar alguma coisa, o Senhor colocou no meu coração, isso aí, esse ponto aqui, segure esse versículo na sua mente, no seu espírito, no seu coração. O profeta Jeremias, que escreveu o livro do profeta Jeremias, escreveu também o livro de Lamentações. Jeremias foi um profeta que viu com seus próprios olhos o exército de Nabucodonosor invadir Jerusalém, destruir o templo, derrubar as muralhas.
Jeremias foi um profeta que viu se cumprir aquilo que Deus havia lhe usado para falar